Então, boa, pessoal, essa aqui será a nossa aula número 18. Nesta aula vamos estudar, entre outras coisas, as chamadas equações vetoriais. Então, para começar, vamos pensar em matrizes de tamaño de n líneas con una columna. Vamos a identificar un objeto como ese con un vetor, o sea, para nosotros una matriz de tamaño n veces 1, o sea, n líneas con una columna, para nosotros será un vetor, o sea, una lista ordenada de tamaño n, o sea, n números reales aquí compone ese vetor. Y recíprocamente, un vetor de tamaño n, nos podemos pensar él como siendo que una matriz de n líneas con una columna, beleza? Então, por exemplo, se aqui x1 é a primeira entrada do vetor, então esse número aqui será que é a primeira linha da matriz que eu iria formar com esse tal vetor. Então, para nós, a partir de agora, esse tipo de matrizes, né, podemos pensar elas, né, como sendo um vetor, né? Nesse caso, tem n, é um vetor de n tamaño n, ¿no? Porque esa matriz tiene n líneas. Entonces, por ejemplo, ese objeto aquí es una matriz de tamaño 2 por 1, o sea, dos filas, una columna. Ese objeto podemos identificarlo como si fuese un vetor, y en ese caso una lista de tamaño 2. Entonces, estamos en un plano, ¿no? Un plano cartesiano, aquí. Entonces, vamos lá, aquí 2, y aquí digamos que 1. Entonces, esse aqui, a lista 2, 1, podemos pensar como sendo que a cabeça de um vetor ancorado. E agora, escrevemos assim. Pronto. Por enquanto, a gente não sabe se isso vai ser de utilidade ou não, mas estamos estabelecendo essa identificação entre matrizes columnas, né? Que esse é um tipo de matrizes, né? Neste caso, n linhas. Una columna se identifica con un vetor y viceversa. Un vetor de n entradas se puede pensar como siendo una matriz de columna. Beleza. Un tipo de objeto que también estudiamos en este curso fueron los llamados sistemas de ecuaciones lineares. Entonces, digamos que ese objeto aquí, en el que tú estás viendo en la tela, representa un sistema de ecuaciones lineares de tamaño m por n. M, lembra, que representa un número de ecuaciones de un sistema, en ese caso m ecuaciones, y n representa un número de incógnitas. Nessa pintura, nesse diseño ahí que está siendo mostrado, en ese símbolo matemático, x1, x2, x3, x4, até xn, serían las incógnitas de ese sistema, de ecuaciones lineares. Y lembra que a idea de cuando tú tienes un sistema de ecuaciones lineares, o que nos interesa saber ese sistema? Si el sistema dado es consistente o no. O sea, si el sistema tiene solución o no. Bueno, a idea es que dado un sistema de ecuaciones lineares, nos podemos reescreverlo de tal forma que nos tengamos un otro objeto matemático al cual llamaremos de ecuación vectorial. Entonces, la idea es que nos podemos pasar de ter esse objeto aqui, né? Isso que está nesse quadrinho aqui, a ter esse objeto aqui. Isso que estou... Esse objeto aí que ficou nesse retângulo azul é o que nós chamaremos hoje, né, equação vetorial, né? E tu está enxergando, né, que aqui aparece x1, x2, x3,
xj, xn. Então, essas seriam as variáveis do sistema. Então, quem é esse A1, quem é esse A2, quem é esse A3, quem é esse AN e quem é B? Bom, lembra que dado um sistema linear, a partir dele, né, os coeficientes do sistema linear, eles podem, né, ficar arranjados numa matriz. Essa matriz nós chamamos de matriz de coeficientes. Então, essa matriz A, né, ela contém todos os coeficientes do sistema dado, né? Então, eu vou colocar aqui, pá, 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 pá. Beleza? Então, esse objeto contém todos os coeficientes do sistema. E olha aqui, essa seria aqui a primeira coluna da matriz. Essa seria a primeira coluna da matriz. Esses números que ficam nessa coluna, nós colocamos numa matriz que nós chamamos a matriz A1, que seria a matriz, a primeira coluna de A. Ela contém todos os números que aparecem na primeira coluna de A. Esses números aqui, né, esses números aparecem que na segunda coluna de A. Então, aqui, por exemplo, chamamos de A2. A2 é, é, é um símbolo que indica uma matriz. Qual? A matriz 2 coluna de A, ou seja, essa matriz que contém todos os números da matriz de coeficiente do sistema que ficam na segunda coluna. Esses aqui, em verdinho, né? Bueno, em roxo ainda, chamaremos de AJ. Então, aqui chamaremos de AJ. Então, essa matriz aí, ela contém todos os números que aparecem na coluna J de A. Até chegar na matriz N columna de A, esta nos indicaremos por AN. Entonces, esa matriz AN la contén todos los números, ¿no?, que aparecen na iésima columna da matriz de coeficiente do sistema. Beleza? Então, por exemplo, então, digamos, só para ter um exemplo, A1. Quando eu diga A1, se entende que essa é uma matriz, e essa matriz, ela contém a A1, 1, A2, 1, até AM1. Bom, aí ficou bastante feio. Vamos escrever aqui A1. Então seria A1, 1, A2, 1, A3, 1. Opa, depois desse aqui eu coloco um tempo aqui, porque se não se pode apagar a tela, eu não quero que se apague. Então vamos lá. Ok. A1, 1, AM1. Beleza? Então lembra, né, que essa matriz coluna, nós podemos pensar esse objeto como se fosse quê? Como se fosse um vetor. Nesse caso, seria um vetor de Rm. Por quê? Porque há M linhas. 1, 2, 3, M. E uma coluna. Então, por isso, A1 podemos pensar como sendo que um vetor em Rm. M sendo um número natural. Beleza? Então, a ideia é que então, eu vou apagar aqui, mas espero que tu entendas o que eu... antes de passar, né, para outro caso. E aqui, quem é esse B? Esse B que aparece aqui. Esse B, né, representa a matriz de coeficientes, de termos constantes do sistema. Então, nessa matriz estão arranjados todos os termos constantes do sistema linear dado. Esse aqui, esse aqui, né? Aparecem os M coeficientes do sistema. Lembra que esse aqui podemos pensar nela como a equação 1, essa aqui como a equação 2, essa aqui como a iésima equação, né? E essa aqui como a última equação, que seria a mésima equação. M representa um natural, eu não sei
¿Cuál es el valor de m? M podría ser 50, y en ese caso teríamos 50 ecuaciones. Beleza, mas então a ideia é que, dado o sistema linear, esse sistema de equações lineares, ele tem atrelado, né, um objeto matemático que vamos chamar agora, né, de equação vetorial. Então, a ideia é que tu pode passar desse sistema, né, dado, esse sistema dado, a sua equação vetorial atrelada. Então, a ideia é que isto aqui, em algum sentido, é igual a isto aqui, né? ¿Y cómo sería pasar de esto aquí, de estrella, para, digamos, estrella 2, digamos, no sé? ¿Cómo pasar de un para otro? Básicamente, tú tendrías que hacer operaciones vectoriales, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, multiplicación de un real por un vetor. Después, tú tendrías que sumar vectores, ¿no? Y después, igualar vectores. ¿Entendió? Entonces, de alguna forma, yo de eso que tú penses, ¿no? En la forma de que ese objeto aquí se reescreva como ese objeto aquí y viceversa. Beleza? Entonces, una vez que tú entiendes eso, ¿cuál es la pregunta a se hacer? ¿No? Entonces, só para finalizar, esse aqui é um objeto, né, que iremos chamar de equação vetorial. Equação vetorial. E nesse caso, a equação vetorial está atrelada a um sistema de equações lineares. Ok, as incógnitas dessa equação vetorial serão as incógnitas do sistema. Nesse caso, seriam x1, x2, aqui x3, né? Até xn. Né? Esse B aqui é o vetor de termos constantes e os outros símbolos, né? Esses A1, A2, A3, A4, AJ e AN são as matrizes colunas, né? Que se construem a partir da matriz de coeficiente de um sistema. Então, agora que eu te vou lembrar, né, como que tu faz para multiplicar um real por uma matriz, ou nesse caso, como se fosse um vetor. Então, digamos que tu pega a j-ésima coluna da matriz de coeficiente do sistema. E agora tu multiplica um real, que eu chamei de xj, né, representa um real, né? Mas nesse caso seria variável, mas a variável tu vai pensar que ele é como um real, então multiplica um real por um vetor, então a ideia é que tu tem que multiplicar o real por cada entrada da matriz, ou do vetor, nesse caso. Beleza? Agora, como que tu suma dois vetores, uma vez que tu multiplicas esses vetores por números? Então, digamos que eu tenho isso aqui, esse vetor, digamos que tenho esse vetor aqui são as representações, ou seja, esse aqui seria o resultado, né, de multiplicar esse real xk pelo vetor A, pela késima coluna de A. Esse aqui é o resultado, né, de multiplicar a j-ésima coluna de A por esse xj. E agora, como tu suma? Bom, como tu suma dois vetores, esses vetores têm o mesmo tamanho. Esse aqui com esse aqui com esse aqui, depois esse aqui com esse aqui, e assim sucessivamente. E nesse caso, tu observa que tu tem essa matriz aqui, ou esse vetor aqui, é o resultado de sumar esses dois vetores. Então, te estou lembrando como que se sumam esse tipo de objetos. Bom, o que significa resolver uma equação desse tipo aqui? Então, a ideia é que, te estou perguntando, estou pedindo, né, que significa resolver um objeto como esse aqui. ¿Qué significa resolver? Entonces yo te digo, resolva a ecuación vectorial, ¿no? Con incógnita x1, x2, x3, xn. ¿Qué significa resolver? Entonces, cuando yo te digo resolva, eso significa determina caso existan todas las listas ordenadas en Rn, ¿no? En ese caso Rn. Lembra que te están preguntando si
Hola, ¿será que existen listas de tamaño n que satisfacen la ecuación? ¿Qué significa satisfacer ecuación? Entonces, la idea es que si hubiera una lista ordenada de tamaño n que satisface la ecuación es porque cuando se substitúa x1 por R1, x2 por R2, x3 por R3, hasta xn por Rn, y se sustituyen en la ecuación, ¿eh? La ecuación dada, por ejemplo, entonces x1 por R1, x2 sustituya por R2, x3 por R3, y así sucesivamente hasta xn substitúa por Rn en la ecuación. Entonces, la idea es que a suma vectorial, ¿eh? de esos vectores, te tiene que dar un vector v. Si cuando tú sustituas la ecuación vectorial, a lista dada, se tem que o lado izquierdo no es igual ao lado derecho, en ese caso no sería B, entonces tú dices que el vector no satisfaz a ecuación, o en otras palabras, que el vector dado, ¿no? No es solución de ecuación. Beleza? Então, o conjunto de todos os vetores satisfazendo a equação é o que chamaremos de o conjunto solução da equação. Beleza? Ok. Então, por exemplo, é um velho conhecido da gente, né? Aquele exemplo das temperaturas, que diz que a média da temperatura de três cidades, PQR, foi de 30 graus Fahrenheit, pá, 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 pá. E aí tu faz leitura, né? É um velho conhecido já da gente, né? Y la idea era determinar la temperatura de cada una de esas ciudades, P, Q y R, en ese día de verano. Ahí lembra, né, que para eso nos construimos un sistema de ecuaciones lineares, en ese caso, sistema de tamaño 3x3. Podemos llamar eso aquí a primera ecuación, esa aquí a segunda y esa aquí a tercera ecuación. Entonces, digamos aquí ecuación 1, ecuación 2 y esa aquí a ecuación 3. X representa que a temperatura, eu coloquei isso, né, pensando que era a temperatura da cidade P nesse dia de verão, y a temperatura da cidade Q nesse dia de verão, e a temperatura medida em Fahrenheit. E Z também representa a temperatura da cidade R nesse certo dia de verão. Então, a ideia é que resolver esse sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que sabemos que a solución, ese ejemplo ya fue estudiado, ¿no?, varias veces. Entonces, tú encuentras, ¿no?, o que o problema pede, ¿no?, que es determinar a temperatura de esas ciudades. Bueno, mas, entonces, ese sistema ahí tiene atrelado a siguiente matriz de coeficientes. 1, 1, 1. 1, menos 2, 1. Y aquí 1, 1, menos 2. Entonces, en ese caso, ese sería aquí útil A1. Ese aquí sería tu A2. Y ese aquí sería útil A3. Agora, tú construye a matriz de termos constantes. Entonces, en ese caso, a matriz, yo voy a colocar aquí en la esquinilla. A matriz de termos constantes sería 90 menos 18, 18. Bueno, y ahora, ese sistema de ecuaciones lineares tiene atrelada la siguiente ecuación vectorial. Entonces, incógnita aquí dice x sería 1, 1, 1, y 1 menos 2, 1, aquí sería z, aquí sería 1, 1, menos 2, y aquí sería 90 menos 18, opa, 18. ¿Né? Entonces, eso. Esa sería la ecuación atrelada al sistema, y lo que nos queremos saber es si esa ecuación vectorial tiene solución o no. Beleza? É isso que nós queremos saber. Mas como essa equação vetorial está atrelada a esse sistema que nós sabemos que tem solução,
Então, de fato, essa equação vetorial também tem solução. E se essa equação tem solução, aonde que essa solução mora? Então, nós sabemos que essa solução deve morar no R3, ou seja, se existe uma lista que satisfaz essa equação, essa lista deve morar no espaço. Beleza? Então, aqui é x, y, z. Então, a ideia é encontrar uma lista R1, R2, R3, de tal forma que quando tu substitua x por R1, y por R2 e z por R3, então, tu tenhas que essa suma vetorial coincida com o vetor cuyas entradas são 90 menos 18, 18. Essa é a ideia, né? Mas olha só que a priori não é um problema fácil, porque em G3 está cheio de pontos, está cheio de vetores. Então, de fato, não é tão fácil determinar, determinar se há uma lista que satisfaça tal equação. Nós sabemos que tal lista existe, porque esse problema já foi resolvido, né? Pensando esse problema desde o ponto de vista de um sistema de equações lineares. Mas agora estamos pensando esse problema desde o ponto do ponto vetorial, no sentido de enxergar esse sistema como sendo uma equação vetorial. Beleza? Então vamos continuar. Então, em termos geométricos, né, explique que significaria resolver a equação vetorial atrelada a esse sistema de equações lineares. Então, se esse aqui é A1, então esse aqui é A1, né? Aqui é A1, aqui é A1, esse aqui é A2, né? Aqui é A2, esse aqui é A3, e esse aqui é B. Aqui é B. Beleza? Então, vamos pensar. Eu estou pensando nessa matriz 1, 1, 1, como sendo um vetor, né? E nesse caso um vetor em R3, então eu desenho. Já eu fiz em GeoGebra, eu fui no espaço, desenhei. Esse aqui é o vetor que indiquei por A1. É um vetor que está ancorado, porque nossos vetores sempre estarão ancorados. Se não estiverem, nós sabemos como ancorar os vetores. Agora também desenhei o A2 e desenhei o A3. Beleza? Eu vou construir, por exemplo, a seguinte representação. 1 A1, 1 A2. Digamos que eu vou construir essa aqui. Eu vou construir essa aqui. 0 A1, 1 A2, 1 A3. Eu pergunto, é B? Então, a ideia é que eu estou perguntando, né, se a lista 0, 1, 1 é uma solução do sistema. Se essa lista fosse solução do sistema, então a ideia é que quando tu substitua x por 0, y por 1 e z por 1, essa suma vetorial deve coincidir com B. Digamos que B é só para fazer uma brincadeira. Digamos que B é esse vetor aqui. Não é verdade, mas é só para que tu entenda o que eu estou querendo. Peraí. Digamos que B é esse aqui. Digamos que B é esse vetor. Só por suposição. Só por suposição. Então, a ideia é que eu quero verificar, pelo menos, usando setas, se V é suma desses três vetores. Então, olha só. Se eu multiplico 0 por esse vetor A1, eu apago o vetor. Esse vetor se transforma na origem. O sea, si tú multiplicas esa z aqui por 0, tu apaga esse vetor. Agora, 1 por A2, eu não fiz nada. O vetor ficou igualzinho. 1 vezes A3, o vetor ficou igualzinho.
Agora eu faço a suma vetorial desses três vetores. Se sumei com 0, vou somar esse aqui com esse aqui. Nota que, como o vetor A2 e A3 não são paralelos, ou seja, eles não ficam sobre uma mesma linha que passa pela origem, ou seja, não existe uma linha que passe pela origem de R3 sobre a qual A2 e A3 descansem. Então, A2 e A3 não são paralelos. Então, por esa razón, tú podrías aplicar la ley de un paralelogramo para sumar A2 con A3. O sea, si tú lembras los vídeos, la idea es que tú tienes que construir un vector equivalente con A3, vamos a llamar de A3, entonces tú construyendo un vector equivalente con ese cara aquí, opa, y fue mal. Y le vele a cabeza de A2. Agora o que eu faço? Agora construo um vetor equivalente com A2 e levo na cabeça de A3. Vamos lá. Eu construí um vetor equivalente. Opa, vamos construir aqui. Ó. Vamos lá. Ó, sempre me levo o vetorzinho. Né? Aqui, ó. Um A2, desculpa aqui, vamos melhorar aqui. Opa, vamos lá. Vamos ver. Equivalente, pá, 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 pá. Pá. Me desculpem aí. Mas a ideia é que esse vetor tenha P na cabeça de A3. E agora, né, eu construo o vetor suma. Então, esse vetor aqui em vermelhinho, né, seria a suma vetorial de A2 com A3. Então, tu nota que esse vetor aqui, que é a suma vetorial de 0 a 1, o vetor A2 e o vetor A3, não coincide com o vetor V. Porque para coincidir, a cabeça desse cara aqui deveria coincidir com a cabeça de V. Então, não coincidem. Então, nesse caso, 0, 1, 1. Essa lista não é solução dessa equação vetorial. Né? E será que o vetor, a lista 1, 1, 1, é solução da equação? Então, tu teria que verificar que a suma vetorial, esta suma aqui, é de o vetor V. O sea que quando tu sumes vetorialmente esse vetor, o vetor ancorado, produzido por essa suma, tem a cabeça igual à cabeça de B. Se isso não se tem, então essa lista aqui não é solução da equação vetorial. Então, nota, né, que a priori não é tão fácil resolver esse exercício. Por quê? Porque não temos ainda uma forma, né, de não avaliar cada ponto do espaço na equação, na equação dada. Então, a priori, a princípio, não é um problema tão fácil de se resolver sem resolver o sistema. Ok? Então, não é tão óbvio assim. Ah, este aqui serve, essa aqui é uma solução, digamos, 0, 0, 1. Es así, evidentemente que no es. ¿Por qué? Porque si tú colocas 0, o sea, si tú colocas x por 0, si tú trocas x por 0, tú apagó o vector 1. Si tú colocas y y troca por 0, ahí tú apagas o vector A2. O sea, aquí tú apagó. Ahí tú apagas 1. Y 1 veces A3, tú fica con ese aquí. Y según mi diseño, a cabeza de A3 não coincide com a cabeça de B e, portanto, os vetores não são iguais. Lembra que os vetores com os quais estamos trabalhando são vetores ancorados. Eles sempre têm P na origem e, portanto, ambos os vetores, A3 e B, terão P na origem, ok? A diferença está nas cabeças aqui, ó. Beleza? Então, essa lista, nem essa lista, nem essa lista, nem essa lista são soluções da equação vetorial. Beleza? Mas a ideia é que tal lista existe. A ideia é que eu não sei como encontrá-la. Né? O sea, eu sei, eu estou falando que a princípio tu não saberias, né? Nesse começo aqui,
como encontrar tal solução. Beleza? Eu vou deixar por aqui e daqui a pouco, né? Não, vamos completar isso aqui, dando a definição de o que se entende por uma solução de uma equação vetorial. Então, digamos que tú fixas K son listas ordenadas en Rn. Aquí yo coloqué K, más la verdad es K más 1. Entonces tú estás en Rn, tú vas a fixar, ¿no? K más 1 vectores y tú vas a indicar así. O primer vector, digamos que tú vas a llamar de V1, V2, V3, Vk. Son símbolos. Mas cada uno de esos símbolos representa una lista ordenada de tamaño n. Y a uno de esos vectores tú vas a llamar de B. ¿Beleza? Con esos vectores, con esos K más 1 vectores, tú vas a formar una ecuación vectorial, que sería esa aquí. ¿Beleza? Entonces tú estás en un Rn fixado ahí, tal. Tú escolhes K más 1 vectores y tú indicas así, tú comienzas a etiquetar V1, V2, V3, Vk, y un de esos vectores será un vector de termos constantes, un vector constante. Beleza? E com esses K mais 1 objetos, tu forma o que nós chamaremos agora de equação vetorial. Isso aqui é uma equação vetorial. Então, a priori, né, ela não tem por que vir de um sistema de equações lineares. Sabe, o que eu estou falando agora é que ela tem sua própria vida, sua própria existência. Basta pegar K mais 1 vetores em Rn, formar uma expressão como essa aqui. Essa seria aqui uma equação vetorial com K incógnitas. Beleza? As K incógnitas são x1, x2, xk. Quem é esse K? Bom, esse K também é um número natural. K é um número natural. K é natural. Esse K pode ser menor que n, maior que n ou igual a n. K pode ser menor que n, maior que n ou igual a n. Então, uma expressão como essa, uma equação vetorial com K incógnitas, tem solução. O que é uma solução para uma equação vetorial desse tipo? Então, olha só, uma lista ordenada de tamanho K, ou seja, R1, R2, R3, Rk. Esse aqui é o iésimo elemento, né, desse vetor, e entre K e 1 é uma solução de equação vetorial. Então, uma lista dada é uma solução da equação vetorial se quando tu substitua na equação vetorial x1 por R1, x2 por R2, x3 por R3 até xk por Rk, então, quando tu substitua e tu sumes vetorialmente, então essa suma vetorial deve coincidir, né, com o vetor B. Se isso não se tem, então tu diz que a lista dada não é uma solução da equação vetorial. Caso essa igualdade se tenha, então tu diz que a lista dada é uma solução da equação vetorial. Agora, o conjunto de todos os vetores em RK que satisfaçam a essa equação, nós chamaremos de o conjunto solução da equação dada. Beleza? Então vamos lá com os exemplos. Então, exemplo 1. Então, olha só. Nota que tu tens aí uma equação vetorial, né? Essa equação vetorial foi formada com dois vetores. O vetor 1, 2, ou seja, a lista 1, 2, e a lista 4, 0. Beleza? Com dois vetores. Nesse caso, K igual a 1. Então, se houver solução para essa equação vetorial, olha só, escuta, se houver solução para essa equação vetorial, a solução moraria onde? Moraria no conjunto dos números reais. Então, a ideia é que nós temos que procurar
por soluções dessa equação vetorial nos números reais. Então, a ideia é se perguntar, olha, será que existe um real? Será que existe um real t? Que quando tu substitua x por t, a multiplicação de t pelo vetor 1, 2, te dê o vetor 4, 0. Olha aqui a pergunta, em que Rn procurar as soluções da equação caso existam? Lembra que tem que procurar em R, no conjunto dos números reais. Então, vou te deixar para que pense um pouquinho e para que tu me diga, né, se há ou não solução para essa equação. Então, deixo por aqui e daqui a pouco continuamos com a videoaula.